Demolei através do Supremo Conselho da Ordem Demolei do Brasil. Essa sessão foi requerida pelo nobre deputado Domingos Sávio. Convido para compor a mesa. Já está conosco aqui o autor do requerimento, o deputado Domingos Sávio, requerente da sessão. Convido também o senhor Diogo Pigozzi, grande mestre nacional do Supremo Conselho da Ordem Demolei para o Brasil. Convido o senhor Guilherme Álvaro Maia Cardoso, mestre conselheiro nacional do Supremo Conselho da Ordem Demolei para o Brasil. Tudo bem, Guilherme? Convido também o senhor Guilherme de Castro Couto Santos, grande mestre nacional adjunto do Supremo Conselho da Ordem Demolei para o Brasil. Convido também o senhor Reginaldo Guzmão, grão-mestre em exercício do Grande Oriente do Brasil, GODEF, Distrito Federal. Convido todos a ouvirem em posição de respeito o hino nacional.
Na impossibilidade de estar conosco, o nosso presidente Rodrigo Maia dirigiu aqui algumas palavras e faço aqui a leitura. Senhoras e senhores, temos o orgulho de sediar essa solenidade em homenagem ao Dia Convido todos a assistir o vídeo institucional. Você já viu uma cerimônia como essa? Ou não entendeu nada? Calma, eu vou explicar tudo sobre o que é a Ordem de Molay. Mas antes de saber como tudo começou lá no século passado, vamos ver o que acontece hoje em dia para quem faz parte dessa grande fraternidade. Os de Molay se juntam várias vezes por ano em eventos estaduais e nacionais. É a oportunidade que a gente tem de conhecer gente do Brasil inteiro, saber o que cada um está fazendo na sua cidade, reciclar conhecimento, aprender mais sobre a Ordem e, claro, reencontrar velhos amigos. E é num ambiente como esse que a gente vê de perto as muitas lições que a Ordem de Molay ensina pra gente. E isso acontece no Brasil inteiro. Quer ver? Aqui, no norte do Brasil, tenho certeza que todo mundo concorda que a Ordem de Molay ajuda a aprimorar nosso caráter, transformando a gente em homens melhores, mais responsáveis e educados. E isso é de norte a sul, porque aqui a gente vê, como bons cidadãos, surgem das fileiras da Ordem de Molay. Pessoas de destaque na sociedade, em várias áreas, passaram pelos ensinamentos dessa grande fraternidade. Conhecimentos que abrangem diversas áreas, mas que se concentram nas 7 virtudes cardeais: o amor filial, a reverência pelas coisas sagradas, a cortesia, o companheirismo, a pureza, a fidelidade e o patriotismo. Aí com essa carga tão intensa de ensinamentos e com grandes homens para a gente se inspirar, a consequência é que estamos formando grandes líderes que estão ocupando cargos de liderança no Brasil inteiro, seja na política ou na vida social de suas comunidades. Mas o que é que isso tudo tem a ver com aquela cerimônia que você viu lá no começo do vídeo? Bom, aí a gente tem que voltar lá para o século XIV. Na Idade Média, existiu a Ordem dos Cavaleiros Templários, que teve como seu último grão-mestre Jacques de Molay. Ele foi preso por ordem do rei da França, por não entregar os segredos de sua fraternidade e nem revelar o nome dos outros templários. Depois de 7 anos de tortura, em 1314, de Molay foi morto na fogueira. Em 1919, esse espírito de fidelidade e companheirismo foi o que motivou 8 jovens de Kansas City, nos Estados Unidos, a escolher o nome de Molay para a nossa ordem. Ela foi fundada pelo maçom Frank Sherman Land, e desde então, a maçonaria é patrocinadora da Ordem de Molay em todo o mundo. E é por se basear na Ordem dos Templários e ter o patrocínio da maçonaria que um dos diferenciais da nossa organização é o uso de um ritual próprio. Mais do que um guia de reuniões, ele contém importantes lições que procuramos levar para as nossas vidas. E também tem a filantropia. Quem conta pra gente é o irmão Hugo, lá da Paraíba. A filantropia não é o último e nem maior objetivo da Ordem de Molay, mas ajudar o próximo é um padrão de comportamento manifestado em cada membro e presente nos capítulos da nossa ordem. É por isso que em campanhas como o Arrastão da Solidariedade conseguimos arrecadar mais de 200 toneladas de alimentos que beneficiam um número maior do que o imaginável possível de famílias com essa quantidade arrecadada. Bem como o Hospital de Barretos dedicou uma ala inteira por uma campanha feita pela Ordem de Molay a cadastro de medula óssea, o que até hoje resguarda essa lembrança presente no hospital. E as principais lições que aprendemos na Ordem de Molay são as grandes amizades e a boa cidadania. O legal de quando você entra na Ordem de Molay é que você sabe que você tem mais de 100 mil amigos espalhados por todo o Brasil. E você ouve dos de Molays mais velhos falando que o vínculo de amizade que você cria dentro da Ordem é muito forte. Que a amizade
dura a vida inteira. E o que é muito legal, porque se você viajar para outro estado e para outro lugar, você sabe que você sempre vai poder contar com eles. E dentro da ordem você acaba criando os melhores amigos, ou às vezes você até traz os melhores amigos para dentro da ordem. Isso é show de bola. O grande benefício da Ordem Demolei é devolver para a sociedade um jovem adulto preocupado com os problemas sociais que acontecem ao seu redor e, além disso, também preocupado em mudar essa realidade e melhorar cada vez mais a sociedade que ele está inserido. A Ordem Demolei devolve para a sociedade jovens adultos preocupados com os problemas que acontecem ao seu redor. A gente forma cidadãos para mudar a realidade e melhorar cada vez mais a comunidade. Quer saber ainda mais sobre a Ordem Demolei? Se informe em nosso site demolei.org.br. Passo então ao pronunciamento do nosso presidente Rodrigo Maia. Senhoras e senhores, segundo a Constituição Federal, a educação, direito de todos, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade. Com efeito, existem diversas organizações não governamentais que buscam auxiliar o Estado e a família na difícil tarefa de educar os jovens. Uma das maiores é, sem dúvida, a Ordem Demolei, que a Câmara dos Deputados homenageia no dia de hoje, através do Supremo Conselho da Ordem Demolei para o Brasil. Agradecemos ao deputado Domingos Sávio a iniciativa do requerimento de realização dessa sessão solene. Como sabido, a Ordem Demolei surgiu há quase um século, em 24 de março de 1919, em Kansas City, Missouri, Estados Unidos. De um lado, o destino jamais dera um filho ao maçom Frank Sherman Land. De outro, havia roubado ao jovem Louis Lowell, seu pai, morto um ano antes. Quando os dois se conheceram em janeiro de 1919, acabaram se tornando amigos. Land teve vontade de ajudar o rapaz órfão, dando conselhos, ensinando bons valores para que o menino se tornasse um homem de bem. E percebeu que não era preciso parar por aí. Crianças como Lowell poderiam ajudar umas às outras, desde que contasse com a orientação de adultos confiáveis. Assim surgiu a ideia de uma associação filantrópica e filosófica que se concretizou na Ordem Demolei. Trata-se de uma organização juvenil patrocinada pela franco-maçonaria. A exemplo da Ordem do Arco-Íris e das Filhas de Jó, que reúne meninas e moços. A Ordem Demolei reúne meninos e rapazes de 12 a 21 anos com o propósito de treiná-los para a liderança e estimular neles a prática de 7 virtudes: piedade filial, reverência, cortesia, camaradagem, fidelidade, pureza e patriotismo. Tudo indica que a fórmula dá resultado, pois entre os egressos da Ordem contam-se homens notáveis como o cartunista Walt Disney, o escritor John ou o ator John Wayne. Eles são só alguns dos mais de 2.500.000 jovens que já se beneficiaram de participar da organização desde a sua origem. No Brasil, o primeiro capítulo da Ordem Demolei foi escrito no Rio de Janeiro em 16 de agosto de 1980 por 59 jovens, apoiado pelo maçom Alberto Mansur. Nos anos seguintes, o crescimento e a difusão da organização em nosso país foram tão grandes que em 12 de abril de 1985, o Supremo Conselho da Ordem Demolei para o Brasil foi constituído pelo Supremo Conselho Internacional como entidade independente e soberana. Desde então, a Ordem vem contribuindo para a educação dos jovens brasileiros e os estimula a agir em benefício de toda a sociedade, por meio de ações como o Desafio Nacional de Filantropia. Por isso, os jovens demoleis e seus servidores adultos merecem a homenagem dessa casa. Juntos, eles oferecem à juventude brasileira a oportunidade de uma formação mais completa e seu engajamento filosófico, filantrópico, que aproxima o ideal de uma sociedade livre, justa e solidária. Parabéns a todos os demoleis. Essas são as palavras do nosso presidente Rodrigo Maia. Concedo agora a palavra ao nosso deputado Domingos Sávio, autor do requerimento.
Senhor presidente, demais membros da mesa, meus queridos irmãos, sobrinhos, antes de iniciar meu pronunciamento, eu peço licença, eu gostaria de ter a honra de estar portando o colar da ordem que me foi concedido pelo meu irmão querido Álvaro Azevedo, que presidiu o capítulo até o ano passado. Faço isso pelo respeito, pela admiração, pelo carinho que tenho com esta nobre ordem que tanto serviço vem prestando à humanidade e, para nossa alegria, está no Brasil já há algumas décadas. Inicio, portanto, cumprimentando meu querido irmão, nobre presidente dessa sessão, deputado Isalci Lucas, prezado Diogo Pigozzi Bassanella, grande mestre nacional do Supremo Conselho da Ordem Demolay para o Brasil, senhor Guilherme Álvaro Bos Maia Cardoso, mestre conselheiro nacional do Supremo Conselho da Ordem Demolay para o Brasil, senhor Guilherme de Castro Couto Santos, meu prezado querido irmão, parceiro de tantas lutas, grande mestre nacional adjunto do Supremo Conselho da Ordem Demolay para o Brasil, senhor Reginaldo Guzmão, sereníssimo grão-mestre em exercício do Grande Oriente do Brasil, Distrito Federal, querido irmão que nos honra muito com sua presença. Eu, inicialmente, quero dizer a todos os jovens aqui presentes e aos milhares que nos acompanham pela TV Câmara, que, obviamente, estarão, de alguma forma, compartilhando conosco desse momento, de que, para mim, é um privilégio poder fazer esse registro de homenagem a essa iniciativa, muito mais do que uma homenagem, isto se reveste de um propósito que creio mais do que nunca precisamos, de estímulo, de reconhecimento e de desejo de que esta louvável iniciativa, que tem todo o apoio da maçonaria universal e que se propagou no mundo todo, como aqui já foi lembrado, já presente no Brasil há algumas décadas por iniciativa do irmão Mansur, que ela possa prosperar. Em tempos em que vemos tantos descaminhos, em tempos em que vivemos talvez uma das épocas mais conturbadas da humanidade, e que aqui no nosso país nós diariamente nos deparamos com situações absolutamente trágicas de jovens sendo desencaminhados ou sendo assediados e se tornam precocemente vítimas do crime, do tráfico, das drogas. Em tempos em que os valores da família, em que os valores essenciais da humanidade são vilipendiados permanentemente, é como se cada um de nós, que prezamos os princípios universais da maçonaria, liberdade, igualdade, fraternidade, estivéssemos sendo queimados, como assim foi o inspirador dessa ordem, Demolay, aquele que foi vítima da perseguição por preservar os valores da integridade, da lealdade. E é justamente com esse espírito que há um século, iniciamos agora a contagem de um século de existência da Ordem Demolay, iniciada em 1919. Portanto, é muito apropriado, não só para homenagear, mas para estimular, para reconhecer que é preciso nós termos no Brasil, em cada canto desse país, jovens que se reúnem e procuram praticar, mais do que falar, do que discursar, conviver e praticar princípios essenciais para a formação de um caráter adequado, de alguém que possa contribuir para a construção de um país melhor. Nós vivemos uma sociedade da queixa, da reclamação e da agressão. Cresce isso.
No ambiente democrático que queremos e que defendemos, é absolutamente saudável que se possa questionar, criticar, cobrar. Mas é muito mais, só se constrói uma sociedade melhor fazendo, agindo, participando. E é isso que se espera dos jovens demolês e são esses os princípios, né, que norteiam. A começar pela família, o amor filial. 7 princípios norteiam a formação, a convivência, né, a existência da ordem demolei, por conseguinte, os resultados são a formação de jovens brilhantes, talentosos. Eu fiz questão de usar o colar da ordem como membro honorário, e meu querido irmão Álvaro, que presidiu esta iniciativa brilhante que é a Ordem Demolê, é hoje vereador de uma das maiores cidades de Minas Gerais, Nova Lima, e honra todos esses princípios de uma maneira muito categórica. Vejo aqui entre nós meu irmão Dr. Marcos Vinícius, prefeito de Coronel Fabriciano, irmão operoso naquela cidade e que é um dos incentivadores do capítulo do Vale do Aço, da Ordem Demolei. Então a presença de irmãos, de sobrinhos, se empenhando para que esses valores se cristalizem nos nossos jovens é grande. E eu volto aos 7 princípios. Amor filial. Em tempos em que a família, às vezes, tem sido degradada, tem sido esquecida, tem sido deturpada. E ela é essencial. É a base, a célula base da organização de uma sociedade. A reverência pelas coisas sagradas. Nós não temos, nem na maçonaria, nem na ordem Demolê, né, uma determinada religião, e nem isto é religião. Mas é essencial, é pilar, é coluna básica. A nossa crença em Deus, a nossa convicção de que há o sagrado, de que nós somos imperfeitos. Essa é a primeira referência que o ser humano pode ter para ter o gesto de humildade de reconhecer que ele é imperfeito. Quem não reconhece a existência do sagrado se acha perfeito, se ilude, não busca o aperfeiçoamento. E uma das grandes razões de ser da maçonaria e, por conseguinte, da Ordem Demolê é a busca do aperfeiçoamento humano. E você não vai jamais caminhar na direção, né, de buscar o aperfeiçoamento se você não respeitar o sagrado. Portanto, a reverência pelas coisas sagradas é algo que a nossa juventude precisa. E os nossos jovens demolês têm isso como princípio. A cortesia, algo tão simples, né? Tão simples, ser cortês, ser gentil. Ter um gesto de respeito a uma pessoa mais idosa, a uma pessoa deficiente, a um cidadão qualquer que precise de você. Ter o cuidado na convivência. Não, hoje parece que o bonito é gozar com a cara do outro, é, de alguma forma, fazer um bullying com o menino na escola. A cortesia é essencial e é algo tão simples, né? Não precisa de ser rico, nem estudar na escola mais cara, precisa de ter princípios. É assim que se forma, que se lapida os grandes caráteres e é assim que se forma uma nova geração. O companheirismo, né? O companheirismo é de onde nasce a lealdade, né? A lealdade que levou Demolê à fogueira, a lealdade, a responsabilidade com o seu colega. Então esse coleguismo é o que mantém essa harmonia bonita que a gente vê em todos os capítulos Demolê, que eu visito em várias cidades, que a minha missão de vida como representante público me possibilita. A fidelidade, na mesma linha, não é? E a pureza. É pureza nos tempos de hoje, em que se propaga todo tipo de quase que deboche, não é, do comportamento humano. Querem nos tratar como verdadeiros animais irracionais, não é?
pode tudo. E pureza parece começar a ser tratada como uma coisa fora de moda. A pureza é essencial. A pureza nos aproxima do sagrado. A pureza nos aproxima de Deus. E é preciso que o jovem não tenha vergonha de ser puro, que procure preservar consigo, não é, a candura, o cuidado consigo próprio e com os demais. E especialmente algo com o qual eu caminho para encerrar esse pronunciamento, que falta muito e talvez seja uma das razões de vivermos uma página tão difícil na história do Brasil, e é importante que seja dito aqui nesse parlamento, na Casa do Povo: patriotismo. Patriotismo. É claro que nós não temos nos orgulhar das mazelas do Brasil, mas nós temos que ter amor à nossa pátria para corrigir, para superar, para combater a corrupção, para combater todos aqueles que envergonham, não é, o nosso país, enveredando pelo caminho, pelo descaminho do crime. Temos que ter orgulho do nosso país para apresentá-lo ao mundo de cabeça erguida. O nosso país é o país que mais preserva as matas no mundo. No mundo todo. É o país que tem a mais avançada legislação de proteção ambiental que nós votamos aqui nessa casa, e eu tenho honra de ter votado, que é o Código Florestal Brasileiro. E temos alguns que saem por aí andando pelo mundo afora, ou fazendo manifestações aqui no Brasil, como se nós fôssemos o pior dos lugares, fazendo a apologia da defesa de países ou da América do Norte ou da Europa que querem destruir a nossa capacidade competitiva, não é? Como se eles fossem os bons e nós fôssemos os ruins. Falta patriotismo nessa atitude de não respeitar que nós somos um país valoroso, rico e que luta pela preservação do nosso meio ambiente. Claro que com isso não significa que não tenhamos problemas. Temos e temos que enfrentá-los, mas temos que ter orgulho do que temos, do que somos. Nós somos um país com uma diversidade cultural fantástica, maravilhosa, e por muitas das vezes ficamos fazendo a apologia daquilo que vem lá de fora, destruindo a nossa cultura. Portanto, o patriotismo deve estar enraizado nos nossos valores, mas especialmente o patriotismo que preserva os princípios de liberdade, fraternidade e igualdade. Eu acho curioso que às vezes vejo irmãos fervorosos, que estão convictos da importância, né, da ordem maçônica, dos demolês, para buscarmos uma sociedade mais fraterna, mais justa, que sabem que não haverá uma sociedade mais fraterna e mais justa sem liberdade, sem respeito aos princípios democráticos, e às vezes chegam a bradar pela volta de regimes de exceção, de ditadura, de autoritarismo, de militarismo onde não haja liberdade de expressão. É um atestado de incompetência achar que não é possível superarmos as mazelas da democracia e que teremos que abrir mão da democracia. Teremos que matar a democracia para corrigir os seus erros. É a negação de tudo o que nos torna, de fato, cidadãos livres e homens de bons costumes. Portanto, temos que dar esse exemplo para esses jovens. Queremos um país melhor, queremos um país livre da corrupção, queremos um país em que os valores da família, em que os valores essenciais da moral, da honra, os princípios que podem nortear um homem de fato livre, prevaleçam. Mas para conseguir isso não temos que migrar da democracia para a ditadura, não. Isso aí é preguiça mental ou um descaminho muito grande, ou é muita limitação. Alguém está com esse tipo de raciocínio nos tempos atuais. Eu concluo aqui, presidente, parabenizando mais uma vez esses jovens que aqui vieram. Nós sabemos, né, que um dia de trabalho, ou estão trabalhando jovem, eu comecei a trabalhar muito jovem, ou estão estudando, mas o registro é para o Brasil inteiro. E a nossa TV Câmara e a Rádio Câmara chega ao Brasil inteiro para fazer essa referência muito firme, não apenas de homenagem, mas de estímulo. Continuem, persistam, não é? Ainda que às vezes encontrem um ou outro que queiram dizer que coisa mais antiga, realmente antiga,
A moral, a ética, o respeito, o patriotismo são coisas antigas que precisam ser preservadas. Assim como, não é, Rui Barbosa, que passou por essa casa, dizia que às vezes de tanta ver a maldade, de tanta ver o descaminho, alguns se envergonham de ser honesto, mas ele não desistiu, ele resistiu, como tantos outros. Vocês não se envergonhem nunca, não é, de defender esses 7 princípios essenciais que norteiam a Ordem Demolei. Parabéns e que continuem contribuindo para a formação de grandes talentos, de grandes jovens, de grandes homens, de grandes estadistas para o Brasil e para o mundo. Obrigado. Quero registrar aqui a presença de Maxwell Ferreira, secretário executivo estadual de São Paulo, do grande capítulo do Estado de São Paulo, Celso Deusdete Costa, grande mestre distrital, Francisco Germando, mestre conselheiro distrital. Vou passar a presidência dos trabalhos para o deputado Domingos Sávio, para que eu possa também fazer meu pronunciamento. Está contigo. Com a palavra, nosso irmão e presidente desta sessão, deputado Isalci Lucas. Cumprimentar aqui, ao mesmo tempo, parabenizar nosso deputado Domingos Sávio, requerente dessa sessão. Cumprimentar o senhor Diogo Pigosi Bazanella, grande mestre nacional do Supremo Conselho da Ordem Demolei para o Brasil. O senhor Guilherme Álvaro Bos Maia Cardoso, mestre conselheiro nacional da Suprema Ordem Demolei para o Brasil. O senhor Guilherme de Castro Couto Santos, grande mestre nacional adjunto do Supremo Conselho da Ordem Demolei para o Brasil. Senhor Reginaldo Guzmão, nosso grão-mestre em exercício do Grande Oriente do Brasil, aqui no Distrito Federal. Senhores, senhoras, deputados, convidados. Inicialmente eu cumprimento aqui o nobre colega deputado Domingos Sávio por ter requerido a realização dessa sessão solene em homenagem à Ordem Demolei, através do Supremo Conselho da Ordem Demolei do Brasil. Dentro de 3 dias, em 18 de março, celebraremos aqui o Dia Nacional do Demolei, data que entrou oficialmente no calendário nacional por meio da Lei Federal de 2010. É de grande importância recordarmos dessa efêmera do plenário da Câmara dos Deputados, onde homenagearemos, afinal, a maior organização juvenil do Brasil e do mundo. Em quase 100 anos de história, marco que será alcançado em março do ano que vem, a Ordem contribuiu para a formação de milhões de jovens, segundo as 7 virtudes cardeais de um Demolei: amor filial, reverência pelas coisas sagradas, cortesia, companheirismo, fidelidade, pureza e patriotismo. Em diferentes países, notabilizou-se por seus serviços de caridade, treinamento para a cidadania e promoção de atividades sociais sadias. No Brasil, onde está em atividade desde 1980, a Ordem Demolei como um papel de grande nobreza, a formação daqueles que na vida adulta tornam cidadãos responsáveis e assumem como dever a construção de um futuro melhor para a nação. Muito mais que por obrigação, o fazem movidos pela solidariedade, pelo sentimento de fraternidade com o qual se unem todos os seres humanos. Esses cidadãos que aprendem ainda na juventude os valores da honestidade, da lealdade e do amor fraterno, são os líderes que queremos ter em nosso país. São pessoas preparadas para assumir a condução dos destinos da pátria. Agradecemos, portanto, ao Supremo Conselho da Ordem Demolei para o Brasil, que tem se esforçado por difundir a ordem pelo país e por fazê-la chegar a um número cada vez maior de pessoas. Acredito que todos os brasileiros desejam ver jovens contarem com um bom preparo ético e cívico
em benefício da juventude e de toda a sociedade. Daí a importância de fazer chegar a eles a mensagem e os princípios da Ordem Demolei. Certamente, são numerosos os jovens que se sentem atraídos pelos valores que ela representa. Com algum incentivo e orientação, contaremos com muito mais adultos prontos para guiar o país pelo melhor caminho. É justamente essa tarefa que a Ordem Demolei, através do Supremo Conselho da Ordem Demolei para o Brasil, vem cumprindo com louvor há mais de 3 décadas, junto às famílias, às igrejas e às escolas, torna mais fortes os ensinamentos que constituem um bom cidadão. Temos, portanto, somente admiração e agradecimentos a devotar a todo menino e todo jovem e todo homem que faz ou já fez parte da Ordem Demolei. A cada um deles, a cada um de vocês, o nosso muito obrigado por ajudar a escrever um futuro de sucesso para a sociedade brasileira. Parabéns a todos os Demoleis. Obrigado, senhor presidente. Passo a palavra ao nobre colega deputado Laudívio Carvalho. Oi, você. Senhoras e senhores, muito bom dia. Aos senhores e às senhoras que nos acompanham através da TV Câmara e da Rádio Câmara, quero cumprimentar aos meus poderosos irmãos, quero cumprimentar todos os meus sobrinhos que aqui estão presentes. Meu irmão Domingos Sávio, Vossa Excelência está de parabéns por trazer a esta casa homenagem tão justa e perfeita. Nós sabemos da importância da maçonaria. E mais que isso, temos que entender, compreender e refletir. A maçonaria não é apenas passado, a maçonaria é futuro. E estes jovens que aqui estão, que representam Jacques Demolei, representam esta ordem, que muitos dizem que é uma ordem secreta, mas não é uma ordem secreta. É uma ordem que tem as suas normas, é uma ordem fechada para receber homens livres e de bons costumes. Durante meus mais de 30 anos à frente de um microfone em Minas Gerais, da Rádio Itatiaia, onde permaneço até hoje, sempre fiz questão de ressaltar o bom trabalho da maçonaria. Porque pobre da sociedade brasileira se não fossem aqueles homens do passado que construíram a independência deste país, que conseguiram fazer com que o Brasil entrasse nos trilhos. E a maçonaria tem papel importante neste momento, quando o Brasil está desorganizado como nação, como as nossas instituições estão sendo vilipendiadas, criticadas. A maçonaria tem papel importantíssimo nisso. Importante para reconstruir as instituições do nosso país. A maçonaria tem importância com as filhas de Jó. A maçonaria tem importância com aqueles que já não conseguem muitas vezes sair de casa e ir a uma loja realizar o seu trabalho. Muitas vezes o meio-dia está distante e a meia-noite está muito longe. Mas é preciso, sim, valorizar estes homens que fazem da maçonaria brasileira um orgulho que devemos ter. E digo mais, com meus mais de 30 anos na ordem, tenho muitas alegrias. Tive momentos maravilhosos, como, por exemplo, quando o meu filho Demolei foi para o capítulo Belo Horizonte. E ali ele esteve por 2 vezes. Fez o trabalho que um jovem deveria fazer com todo orgulho. E olha, eu quero dizer a todos os meus sobrinhos que estão presentes, as minhas sobrinhas, sobrinhos e sobrinhas que estão em casa. A Ordem Demolei é para nós maçons um grande orgulho, porque representa o futuro, representa o amanhã, porque os livros de história muitas vezes contam
do nosso passado. O nosso presente necessita da nossa presença. O nosso futuro precisa da presença de vocês que estão chegando. Ser Demolei não é apenas querer, é poder. É poder estar dentro de um capítulo, colocando o sangue jovem para pulsar mais forte nas veias. E é preciso rever conceitos neste país. É preciso erguer templos à justiça. É preciso cavar masmorras ao vício. É preciso fazer tudo isso. É preciso que a maçonaria tenha este orgulho, que nós maçons tenhamos o orgulho de colocar os nossos paramentos e que tenhamos orgulho de entrar em uma loja maçônica e ali realizarmos o nosso trabalho. Quis apenas, deputado Domingos Sávio, homenagear os nossos sobrinhos e dizer para os nossos irmãos, estamos aqui de pé e à ordem, sempre respeitando essa instituição que tem todo o meu carinho e todo o meu apoio. Muito obrigado às senhoras e aos senhores e dizer que estamos sempre à disposição. Um bom dia a todos. Agradeço, nobre deputado Laudívio, e passo a palavra ao prezado amigo deputado Edson, delegado Edson Moreira. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, Ordem Demolei aqui presente, ao qual parabenizo pelo brilhante trabalho que faz diuturnamente em prol do bem da sociedade e do bem do próximo. É importante, a Ordem Demolei, juntamente com as filhas de Jó, o trabalho que faz em todo o país. Inclusive, nos 91 anos das grandes lojas maçônicas de Minas Gerais, também, que lá tem a Ordem Demolei, ao qual tenho a honra, às vezes, de palestrar para com eles. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, é com muita alegria que participamos, em nome do Partido da República, da sessão solene em homenagem à Ordem Demolei, através do Supremo Conselho da Ordem para o Brasil. Como a maior organização juvenil do mundo, voltada para a formação e consolidação de valores na juventude, a Ordem, desde sua origem, já orientou mais de 2 milhões de jovens em todo o mundo. Sem fins lucrativos, reúne jovens entre 12 e 21 anos, com o objetivo de formar cidadãos de bem, inclusive lideranças fortalecendo personalidades e enfatizando as virtudes indispensáveis para o exercício da melhor conduta social. Originária de Kansas City, no Missouri, Estados Unidos, a Ordem Demolei, ao contrário do que frequentemente se pensa, não é exatamente uma ordem maçônica para jovens, muito embora seja dirigida por membros da maçonaria, integrantes de um Conselho Supremo que consolida e atualiza as normas gerais da organização. As atividades giram em torno do desenvolvimento das 7 virtudes cardeais a serem incutidas nos jovens como alicerce na formação moral e cívica. Assim, e ao lado dos princípios adquiridos no lar, na igreja e na escola, os jovens Demolei são instados a cultivarem o amor filial, a reverência pelas coisas sagradas, a cortesia, o companheirismo, a fidelidade, a pureza e o patriotismo. Tais valores, que por sua grandeza desconhecem fronteiras de tempo e espaço, viabiliza-se não apenas o convívio fraterno e harmonioso, centro das comunidades, mas a verdadeira conexão entre membros de todos os países, sem distinção de cultura, sexo, nacionalidade ou religião. Sabemos, contudo, que o objetivo maior é construir laços verdadeiros de solidariedade e respeito mútuo, abarcando toda a sociedade humana em prol da construção de um mundo mais justo e fraterno para todos os povos. Esse, a nosso ver, o grande mestre da Ordem Demolei, desde a juventude, as pessoas passam a considerar
a própria felicidade em correlação à felicidade dos outros. Para tanto, e além das virtudes já mencionadas, é fundamental que se desenvolva a sensibilidade para a diferença, o respeito pela alteridade e a responsabilidade em relação a si próprio e à coletividade. Não será esse, senhor presidente, sem sombra de dúvidas, o mundo que desejamos para nossos filhos e netos, sobretudo hoje em dia, quando todos os valores parecem sucumbir diante do individualismo, do consumismo, do materialismo e do imediatismo desenfreados. É assim que a ordem se orgulha de trabalhar do particular para o universal. Em cada indivíduo, inspira as virtudes cardeais decisivas para a formação do caráter do adulto, do chefe de família, do trabalhador, do empreendedor, do líder comunitário e do líder político. Ao mesmo tempo, congrega a todos em torno de um ideal comum em que as personalidades desaparecem em face de um projeto imensamente maior, que diz respeito a um futuro harmonioso e igualitário para todas as sociedades humanas em todos os cantos da terra. Senhor presidente, hoje, em 13 países, a Ordem de Demolay proclama-se orgulho em formar o maior exército de jovens do mundo, mas um exército voltado para a paz, a fraternidade e o entendimento universal. É uma contribuição imensa que bem merece o reconhecimento desta casa, em especial no que se refere ao Supremo Conselho da Ordem para o Brasil. Remonta à Idade Média a tradição da Ordem de Demolay, sob a memória do grão-mestre dos cavaleiros do templo, Jacques de Molay, supliciado pelo rei Filipe o Belo, da França, em 1314. Os templários, cujas proezas ultrapassaram os limites de história e já se tornaram legendárias, inspiraram a comunidade da ordem nossa, homenageada justamente em razão da forte irmandade entre os membros e da grandeza dos ideais de justiça e moralidade. Hoje, recebam assim os condignos integrantes do Supremo Conselho da Ordem no Brasil os cumprimentos, Partido da República, da sessão solene em homenagem ao Dia Nacional de Demolay. Senhor presidente, parabéns pelo requerimento, pela menção em que Vossa Excelência trouxe a homenagem a esses bravos e aguerridos jovens que buscam um Brasil melhor dentro de tantas mazelas que a sociedade nos traz. Inclusive, senhor presidente, na noite de ontem, infelizmente, foi assassinada uma jovem vereadora do Rio de Janeiro que brigava por uma sociedade melhor. Então, senhores, futuro do Brasil, tenho certeza que a Ordem de Demolay e a maçonaria vai fazer por todos nós. Muito obrigado, senhor presidente. Agradecemos o delegado Edson e passamos a palavra agora ao grão-mestre em exercício do Grande Oriente do Brasil, o senhor Reginaldo Guzmão. Senhor presidente. Excelentíssimo senhor deputado Isalci Lucas, presidente da presente sessão, e mestre maçom de loja jurisdicionada ao Grande Oriente do Distrito Federal, excelentíssimo senhor deputado Domingos Sábio, membro honorário do Supremo Conselho da Ordem de Demolay para o Brasil, que é requerente da presente sessão, excelentíssimos senhores deputados aqui presentes, irmão Diogo Bazanella, grande mestre nacional da Ordem de Demolay, irmão Guilherme Santos, grande mestre nacional adjunto da Ordem de Demolay, sobrinho Guilherme Cardoso, mestre conselheiro nacional, meus irmãos, estimados sobrinhos Demolays, senhoras e senhores, parabenizo a iniciativa de realizar a presente sessão solene em homenagem à Ordem de Demolay.
entidade paramaçônica que congrega jovens do sexo masculino, fundada nos Estados Unidos em 1919, estabelecida no Brasil em 1980. Os oradores que me antecederam destacaram o histórico da criação da Ordem Demolay pelo maçom Frank Sherman Land, que ocorreu no dia 18 de março de 1919, coincidentemente na mesma data da execução do último grão-mestre da Ordem dos Templários, que foi em 18 de março de 1314. Também foram destacados os objetivos, as virtudes cardeais que norteiam as atividades da Ordem Demolay. No ano de 1980, a Ordem Demolay chega ao Brasil, através das mãos do então soberano grande comendador do grau 33 do rito escocês antigo e aceito para a República Federativa do Brasil, irmão Alberto Mansur, com a instalação do capítulo Rio de Janeiro número 1. A Ordem Demolay no Brasil tomou proporções jamais imaginadas na sua criação. Hoje, contabilizamos mais de 150 mil jovens iniciados nessa ordem desde a sua fundação. O Grande Oriente do Distrito Federal, federado ao Grande Oriente do Brasil, conta em sua estrutura com a Secretaria de Entidades Paramaçônicas, cujo titular atual é o poderoso irmão Israel Costa, que está presente conosco. E esta secretaria engloba, além da Ordem Demolay, outras entidades afins que seguem os princípios éticos da maçonaria, voltados para a construção de uma sociedade mais justa e mais fraterna. O Grande Oriente do Distrito Federal está em total sincronia com a Ordem Demolay e acompanha o trabalho que esses jovens desempenham. No Distrito Federal, são mais de 250 demolays ativos e inúmeros maçons que se reservam no trabalho de apoio junto a esses jovens. O Dia Nacional do Demolay, instituído pela Lei nº 12.208 de 2010, tem contribuído para reverenciar a figura do líder histórico Jacques Demolay e destacar o trabalho desenvolvido por essa entidade em todo o território nacional. O Grande Oriente do Distrito Federal, na pessoa do eminente irmão Lucas Gaudiano, grão-mestre distrital, e por meu intermédio, rende as mais sinceras homenagens a essa instituição que vem mostrando ao mundo maçônico brasileiro o quanto é importante investir na juventude. Deixo a todos o meu fraternal abraço e que a Ordem Demolay no Brasil possa crescer ainda mais para o orgulho de todos os maçons brasileiros. Muito obrigado a todos. Vamos chamar o próximo senhor a falar, senhor Guilherme Álvaro Bous Maia Cardoso. O senhor tem o termo regimental. Senhores deputados dessa casa, um bom dia a todos. Irmão Diogo Bazanella, em seu nome eu cumprimento a todos aqui presentes, a cada Demolay, a cada maçom, a cada membro dessa grande família que é a Ordem Demolay, em seu nome eu cumprimento a todos. Hoje é um dia de muita alegria para a Ordem Demolay e principalmente para esses jovens que aqui hoje estão, onde a nossa instituição reconhece todo o trabalho que desde 1919 é feito em todos os cantos desse mundo. Mais precisamente, desde o ano de 1980, quando o nosso querido tio Alberto Mansur trouxe esse presente para cada um de nós, que graças a ele, graças ao esforço de cada um dos maçons envolvidos naquele tempo, nós temos a honra de nos chamarmos de irmãos. E não é diferente aqui no Brasil, senhores deputados. A Ordem Demolay realiza grandes trabalhos de cunhos filantrópicos, principalmente formando líderes para a nossa sociedade
e mais do que líderes, homens de virtudes, homens de responsabilidade e, principalmente, que têm como a sua grande virtude o respeito, algo que está tanto em desuso no nosso país. Dessa forma, o Supremo Conselho da Ordem Demolei para o Brasil preza sempre pela participação do jovem na sociedade, ocupando todos os espaços, desde o colégio, à faculdade, ao trabalho onde Demolei está inserido. Nos 3 poderes que está previsto no nosso país, tem sim um Demolei que está destinado a fazer a diferença. A participação do jovem no cenário nacional, senhores, pode ser comprovada pela participação do nosso Supremo Conselho da Ordem Demolei para o Brasil no Conselho Nacional da Juventude, onde as pautas de juventude de todo o nosso país são deliberadas e discutidas em prol da melhoria da nossa pátria, onde a Ordem Demolei tem cadeira cativa e pode estar deliberando junto à Presidência da República, junto à Secretaria Nacional da Juventude, o rumo que nós queremos para os nossos filhos e para o nosso país. E dessa forma, assim que entramos dentro da Ordem Demolei, senhores, uma grande responsabilidade descansa sobre os nossos ombros, que é ser a ferramenta de mudança que o nosso país urgentemente precisa. Desde que adentramos as fileiras da Ordem Demolei, senhores deputados, nós somos criados em 7 virtudes cardeais, luzes que guiam todo o nosso caminho até chegarmos na maioridade e até termos alcançado a nossa idade viril. Virtudes que são o amor filial, o amor aos nossos pais, o amor aos nossos familiares, a reverência pelas coisas sagradas, respeitar a liberdade religiosa de cada um, respeitar o credo da pessoa, a cortesia, como foi muito bem falado, o simples fato de ser uma pessoa cortês, um homem gentil e educado, que são valores que jamais cairão em desuso para o menino Demolei. O companheirismo, tratar com igualdade os seus pares, com respeito e consideração, pois todos nós nos reconhecemos como irmãos, dentro e fora dos nossos trabalhos. A fidelidade, senhores. Um Demolei não pode nunca, por motivo justificado ou não, ser falso aos seus votos, às suas promessas, aos seus amigos e principalmente ao seu Deus. A pureza, algo que não combina com a juventude no cenário atual. Um Demolei só pode ser digno representante da limpidez dos nossos ensinamentos se ele mantiver o seu corpo intacto, uma mente pura, a pureza não somente do corpo, mas a pureza de cada pensamento, de palavra e principalmente de ação. Para finalizar as nossas 7 virtudes, temos a virtude do patriotismo. Talvez nós, jovens Demoleis, nunca sejamos chamados a defender a nossa pátria nos campos de batalha. Porém, a cada dia, apresentam-se novas oportunidades para nos firmarmos como bons e corretos cidadãos, a serviço daquela querida bandeira e de nossa reverenciada pátria, que sim, temos muito orgulho de bater no peito e dizer: somos brasileiros, somos o futuro de nossa pátria. Senhores deputados, em razão desse dia tão importante, simbolicamente hoje comemorado de 18 de março, nos fazem lembrar a heróica fidelidade de Jacques Demolei, que sim, foi escolhido a dedo para ser o nome, o patrono de nossa ordem, para refletir para cada um desses meninos que podem se apresentar às mais diversas oportunidades, mas que a integridade e a consciência tranquila é sempre a melhor saída. Jacques Demolei bem preferiu morrer do que trair um amigo, do que trair as suas promessas e, principalmente, do que falsear uma verdade. Isso é o que o Demolei aprende no nosso trabalho, senhores. Conselho. Para concluir. Um minuto. Para concluir minha apresentação, eu gostaria de deixar a nossa nação, a Ordem Demolei. Cada menino, cada capítulo desse nosso país, alcançamos número de 110 mil Demoleis iniciados no nosso Supremo Conselho, mais de 800 capítulos espalhados em todo o território nacional. Capítulos esses que sim, serão os homens que cuidarão, que estarão sentados aqui nessas cadeiras, definindo o futuro de nossa pátria. A nossa sociedade, senhores, caminha num período muito turbulento, onde a escuridão toma conta do nosso país. No entanto, cada Demolei traz dentro de seu coração uma pequena chama, um facho que os guia através da escuridão. Nos é dito que se pudermos fazer com que essa chama brilhe sobre outra pessoa, se pudermos penetrar nas profundezas mais recônditas de sua alma,
e acender aquela chama que ali está. Então ali está o sentido. Por favor, concluir. Lá está a nossa finalidade de viver. Vida longa à Ordem Demolei, vida longa ao Supremo Conselho da Ordem Demolei para o Brasil, único, soberano e legítimo. O meu muito obrigado. Vamos chamar o próximo senhor Diogo Pigozzi Bazanella. Só tem o tempo regimental. Cumprimento o presidente da sessão neste momento, o deputado Edson Moreira. Também cumprimento igualmente o deputado Isalci Lucas e o excelentíssimo deputado, nosso irmão Domingos Sávio, que requereu essa sessão e nos deu as condições para estarmos presentes nesse momento tão importante que é o dia do Demolei para o Supremo Conselho da Ordem Demolei para o Brasil. Igualmente cumprimento o irmão Guilherme Cardoso e o irmão Guilherme Santos, mestre Conselheiro Nacional e grande mestre nacional adjunto do Supremo Conselho da Ordem Demolei para o Brasil. Cumprimentando vocês da mesa diretiva, estendo meus cumprimentos a todos os deputados efetivamente que trabalham nesta casa, a todos os demoleis e maçons que dedicam seu tempo, a sua sabedoria, diariamente em prol de uma causa maior, que é a causa da juventude e da Ordem Demolei. Bom dia a todos. Na década de 70, Alberto Mansur, um distinto senhor visionário, como poucos homens foram em nossa história, identificou na juventude uma oportunidade de disruptura da sociedade. Essa mudança, no seu entender, se daria por meio de jovens com potencial de serem formados em bases sólidas do bom caráter, da habilidade de liderança e dos bons costumes, construindo um futuro mais próspero, justo e igualitário para a sociedade. Em 2011, o irmão Alberto Mansur proferiu seu último discurso no Senado Federal em relativo ao dia do Demolei, onde me permito parafraseá-lo indiretamente nesse momento. Há mais de 30 anos, uma coisa que lhe entristecia e que chamava a sua atenção era a falta da família nas atividades da maçonaria. Realmente, naquele tempo, a maçonaria se restringia aos encontros dos maçons, sempre fazendo um grande trabalho pela maçonaria e pela comunidade, sim, mas sem a participação efetiva de suas famílias nesses eventos. Visitou vários países devido aos inúmeros cargos que ocupou, inclusive os Estados Unidos da América. Lá, Alberto Mansur se entusiasmou, onde nas cerimônias públicas da maçonaria, nas festas da maçonaria, se encontravam a família desses maçons. Estava lá, além do maçom, estava lá sua esposa, que pertencia à Estrela do Oriente, estava lá sua filha, que podia ser jovem do arco-íris ou filha de Jó, e estava lá o filho Demolei. Então, naquele momento, Alberto Mansur iniciou a sua dedicação quase que em tempo integral para poder trazer para o Brasil essas organizações e perceber, também como nós vemos hoje, a alegria do congraçamento da família na maçonaria. O sonho de trazer ao Brasil uma organização que poderia promover um impacto positivo na sociedade e na juventude foi concretizado em 1980. A Ordem Demolei, outrora apenas uma paramaçônica majoritariamente americana, chega a território nacional e encontra aqui um solo fértil para sua expansão. Assim, depois de 5 anos nessa atividade ligada aos Estados Unidos, o irmão Alberto Mansur conseguiu que numa sessão solene magnífica na Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro, em 1985, nos fosse entregue, pelas mãos do grande mestre internacional, a Carta Constitutiva legítima do Supremo Conselho da Ordem Demolei para o Brasil. Enquanto o Brasil estava em iminente mudança, assistindo ao fim da ditadura e o início da nova república em 1985, não somente readquirimos as liberdades civis e intelectuais, como também ganhamos uma instituição brasileira, soberana e autônoma, que garantiria uma formação complementar aos jovens e defenderia com entusiasmo 7 virtudes relevantes, sagradas e indispensáveis para a formação da boa cidadania, sendo elas o amor filial, reverência pelas coisas sagradas, a cortesia, companheirismo, fidelidade, pureza e patriotismo,
que, aliados à Bíblia Sagrada, aos livros escolares e à bandeira de nossa pátria, formam, sim, os baluartes e preceitos que a Ordem Demolei tanto defende diariamente. Há 33 anos, o Supremo Conselho da Ordem Demolei para o Brasil defende com a mesma galhardia, o mesmo empenho, estas 7 virtudes sagradas de um Demolei, preservando a memória e o legado de Alberto Mansur durante todos esses anos. Nós, que tivemos a oportunidade de conviver e aprender com ele, sabemos que também, que além do fortalecimento da família, ele antevia naqueles jovens, futuros homens de bem, os maçons que poderiam pacificar e unificar a maçonaria brasileira, não em torno de uma bandeira, mas na manutenção da fraternidade por meio da exaltação dos ideais e virtudes da Ordem Demolei. Seria, enfim, uma unificação verdadeira, não um exercício da demagogia daqueles que só pensam em conquistar, não em unir. Nesse empreendimento brasileiro, feito por e para a juventude, temos orgulho em dar destaque aos mais de 110 mil Demoleis iniciados no Supremo Conselho da Ordem Demolei para o Brasil, que tiveram a chance de melhorar suas vidas, agregando valor ao seu caráter já adquirido no seu ventre familiar. Hoje, muitos deles são homens de sucesso, praticando e vivendo com base nos ensinamentos da Ordem Demolei e fazendo a diferença no meio em que vivem. Outros, jovens com idade entre 12 e 22 e 21, para concluir, têm, na Ordem Demolei, a oportunidade de trilhar um caminho sem volta para a sua melhoria íntima, enquanto potenciais líderes. A Ordem Demolei brasileira, instituição madura com mais de 3 décadas de trabalho ininterrupto, vislumbra hoje a efetivação do jovem na sociedade, por meio da participação ativa em inúmeras juventudes partidárias, em vários observatórios sociais espalhados pelo Brasil. Nossa instituição, como membro titular do CONJUVE, Conselho Nacional de Juventude, entrevê a realização de ações sociais relevantes e de excelência, junto às comunidades vulneráveis e outras associações assistenciais. Antes um sonho, hoje, meus irmãos, uma realidade. Temos orgulho do resultado de nosso trabalho. A oportunidade oferecida hoje pela Egrégia Câmara dos Deputados e diretamente ao excelentíssimo deputado federal, irmão Domingos Sávio, que requereu esta sessão, é um momento de celebração das nossas conquistas em todo o território nacional ao longo de tanto tempo. É um espaço para dar voz a mais de 110 mil jovens, 1000 Demoleis, que diariamente investem seu tempo e esforço com projetos que visam mudar e melhorar o nosso país. Desde 1980, no Brasil, construímos agentes de mudanças em suas comunidades. E ainda que estejamos em momentos turbulentos, não permitiremos que a escuridão tome conta de nosso país. Desta forma, igualmente como Alberto Mansur pediu e viveu até seu último suspiro, solicito aos Demoleis e maçons do Supremo Conselho da Ordem Demolei para o Brasil, que defenda essa conquista brasileira, defenda essa conquista que os Demoleis construíram, defendam sempre para que essas mensagens maravilhosas dos ensinamentos Demoleis possam se propagar sempre. Obrigado, hein? Vamos chamar o próximo orador. Nosso Cabo Sul Borges. O senhor tem o termo regimental, depois se pediam a mim e vamos encerrar. Excelentíssimo senhor deputado Edson Moreira, delegado Edson Moreira, a qual saúdo a todos os presentes, a todos os líderes dessa tão sublime ordem que é a Ordem Demolei. Quero me congratular aqui ao deputado Domingos Sávio por tão brilhante ideia de fazer esta sessão solene para homenagear estes jovens que compõem esta ordem que eu tenho como uma ordem na formação de verdadeiros líderes. Uma ordem na qual compõe pessoas para que futuramente possam, quem sabe, dirigir até o nosso país. Não só pela sua disciplina, não só pelos seus ensinamentos, não só
pela sua forma de conduzir esses jovens, para que a gente tenha um entendimento de uma sociedade melhor, uma sociedade mais justa e muito mais perfeita. Eu sempre digo que o conhecimento, ele é o fundamental, é bíblico e diz: conhecereis a verdade e ela vos libertará. O que é a verdade? A verdade é o conhecimento. Eu sempre digo que Deus é o maior químico, o maior biólogo, o maior físico, o maior matemático, e é por isso que eu tenho o entendimento de que essa ordem, ela foge do senso comum. Vocês fazem a diferença. É uma ordem paramaçônica, onde eu, na condição que também componho a ordem maçônica, entendo que a ordem de Molay, ela através de seus princípios, através da sua vontade, tudo começa com a vontade, é o ponto de partida. Ela consegue naturalmente fazer a diferença. Senhor presidente, faço das minhas palavras todos que se pronunciaram, citando o aspecto histórico, citando o aspecto estatístico, tudo no que diz respeito à formação dessa ordem. Mas o mais importante de tudo, este ano é um ano eleitoral. É o ano em que todos nós temos compromisso em melhorar cada vez mais, através do voto consciente, a qualidade dos políticos. E a ordem de Molay, ela tem esse objetivo e ela tem essa finalidade, junto com a ordem maçônica, através das potências constituídas, a Grande Loja, o Grande Oriente do Brasil, e a gente entende que, com certeza, através dessa iniciativa, nós teremos um Congresso melhor, nós teremos um país melhor. Então, parabéns a todos vocês que vieram aqui, estão abrilhantando, né, através de vossas presenças, através de vossas vestes, uma ordem tão sublime, representado por Jack de Molay, né, através da sua coragem, enfrentou os dogmas, os preconceitos, os erros daquela época e se propôs, através do seu comportamento irredutível, passar pelo sacrifício de ser queimado na fogueira. Então, eu não poderia deixar de vir aqui hoje, fazer essa homenagem a todos os senhores. Meu filho também, ele faz parte da ordem maçônica, é algo assim que eu entendo que, como sociedade, como organização, eu entendo que nós somos homens de livre pensar. E só o conhecimento faz a diferença. E eu, como acredito, eu só acredito num Brasil que seja empreendedor e pelo trabalho. E o homem nasceu para o trabalho. Por isso, nós usamos a vantagem. Então, sintam-se verdadeiramente homenageados no dia de hoje. Dia 18 de março, dia do falecimento do nosso tão honrado, com o nome da ordem, Jack de Molay. Um abraço a todos, fiquem com Deus. Muito obrigado. Chamar o último orador, governador de Santa Catarina, prefeito de Florianópolis e senador e atual deputado federal, Espiridião Amin. Prezado deputado delegado Edson Moreira, que preside esta sessão, vou me dispensar de saudar os demais membros da mesa. Quero saudar a representação da Ordem de Molay aqui presente no plenário. Quero saudar também os visitantes que não foram apresentados. Quero pedir que se ergam para serem vistos por todos os estudantes da Unievangélica aqui de Goiás, estudantes especialmente de engenharia e de direito, e quero me dirigir a eles também, não apenas aos representantes dos de Molay. Muito obrigado pela visita de vocês à Câmara dos Deputados. Depois de tudo que ouvimos aqui, eu vou também me dispensar de relatar, de fazer um resumo da história da Ordem de Molay. Mas quero dizer que uma das coisas mais impressionantes que eu ouvi, deputado Edson Moreira, e que li, foi num romance
nada a ver com a Ordem des Mollets ou com a maçonaria, propriamente dita, de um francês, Maurice de Rouen, que tem uma série de romances históricos intitulada, são vários livros, Os Venenos da Coroa, quando ele descreve a cena da condenação e da morte do último chefe templário, em 1314, Jacques de Molay. Portanto, nós temos um patrono. E junto com esse patrono há virtudes. Não é? E emblematicamente são 7. Como são também os 7 dons do Espírito Santo. Enfim, isso tem um fundo bíblico, não é? Que extrapola a ordem, maçonaria, à qual eu também estou vinculado, e ultrapassa os limites do que possa ser considerado moral local, ou ética regional, ou ética nacional. Esses princípios dizem respeito à humanidade, assim como os princípios gerais do direito estão acima da Constituição, porque fazem parte de valores universais. Os princípios gerais de direito, aí me dirigindo aos estudantes de direito que estão aqui presentes, extrapolam até mesmo as cláusulas pétreas constitucionais, que são as mais sagradas do ponto de vista profano da nossa Constituição ou da Constituição de qualquer país. Igualmente, os princípios básicos da geometria norteiam a engenharia, que tem uma forte associação com a maçonaria. Não é verdade? Afinal, sem pedreiro não há obra, sem mestre o pedreiro não acerta, e é por isso que maçonaria, Ordem des Mollets, estudantes de direito e estudante de engenharia, sem prejuízo dos profissionais da segurança, né, deputado Edson Moreira, estão presentes nesta breve saudação que eu faço, para dizer, especialmente aos jovens da Ordem des Mollets, que levem sempre em conta que muito mais importante do que a veste é o conteúdo, e muito mais importante do que a aparência, os bens materiais, a beleza, as conquistas que a vida nos propicia, são os valores que norteiam cada ato e a atitude de todos nós. Por isso, desejo que todos cresçam na busca desses valores. Muito obrigado. Após esse brilhante discurso do nosso governador Espírito de Almin, e tendo sido alcançados os objetivos da sessão solene, estamos dando por encerrado a presente sessão e agradecendo a todos que aqui compareceram para homenagear a nossa Ordem des Mollets. Muito obrigado a todos.